Olá, estamos aqui juntos mais uma vez no nosso programa Terra, Meu Amor, onde vamos conversar sobre a nossa Mãe Terra, né, seus encantos, seus desafios, e como podemos nos tornar cada vez mais adaptados e harmonizados, né, nessa coexistência com outros seres, com as plantas, com os animais, e para que isso possa se tornar cada vez mais claro para a gente, eu convidei hoje para estar conosco o João Carlos. Seja bem-vindo, João Carlos, ao nosso programa Terra, Meu Amor. O João Carlos, ele nasceu em Brasília, em Sobradinho, né, João Carlos? E ele é um caminhante, ele é uma pessoa que ele se coloca como um encantado pela natureza, uma pessoa que ama estar em contato com a natureza, e ele também é um dos coordenadores do projeto Caminhos do Planalto Central. E nós vamos conversar sobre isso e sobre outras qualidades especiais que o João Carlos tem para compartilhar conosco. Eu trouxe para a gente começar hoje o nosso encontro, eu sempre trago um poema ou no início do nosso encontro ou ao final do nosso encontro, sabe, João Carlos? E hoje eu trouxe um poema do nosso querido poeta espanhol, Antônio Machado, e que tem a ver com o que nós vamos tratar. E o poema diz assim: caminhante, são teus rastos o caminho, e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar, faz-se o caminho, e ao olhar-se para trás, vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, somente estrelas do mar. Então, eu acho lindo esse poema, que ele fala bem isso, assim, né? Desse nosso movimento, dessa realidade da relação nossa com o movimento, com o fazer contato. Então, João Carlos, seja bem-vindo ao Terra, Meu Amor. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Como que você despertou para a arte de caminhar? O que foi que te seduziu para essa prática tão encantadora? Bom, boa tarde, Regina, ou boa tarde, bom dia, boa noite, né, dependendo do horário que os amigos vão estar nos assistindo. Primeiro, eu queria agradecer, né, é uma grata possibilidade estar aqui conversando com vocês, nessa instituição que a gente, de Brasília, todos nós reconhecemos pela importância no diálogo que estabelece com as pessoas, com o nosso cotidiano e o ambiente que nos rodeia e que tanto nós precisamos valorizar. Mas, olha, veja bem, Regina, o caminhar é um sentido da natureza humana como um todo, não é? Você acabou de ler um poema muito lindo e eu me recordo com ele de um outro maravilhoso que me inspirou muito na juventude, que foi o poema Pegadas na Areia, né, em que uma pessoa fala da sua vida, né, dos momentos da sua vida seguindo com Deus. E eu diria que caminhar ou o contato com a natureza é algo que está no tempero de todos nós. E a gente faz isso das mais variadas formas, né? Seja o trilheiro que gosta de passar longas horas no sol quente, observando as tonalidades do verde, né? O bailado das árvores do cerrado, sentindo o vento, né? Se banhando em cachoeiras, curtindo os passarinhos, ou seja, até mesmo um passarinheiro que se desloca na madrugada para pontos estratégicos e posiciona sua máquina fotográfica ali para longas horas de espera, fazendo fotos encantadoras para a gente. É o contato com esse ambiente que nos rodeia. E dessa experiência, que é minha, que é sua, que é de todos nós, a gente encontra e faz tantos amigos
que esse processo, né, que essa ideia, né, de caminhar vai se tornando uma atividade que nos instiga a construir ideias a respeito. Ideias de valorização da delicadeza do nosso ambiente, ideias de resgate da nossa história, ideias da prática da convivência com o mínimo que a gente precisa ter para passar alguns dias em ambiente natural, e também do esforço comprometido, concentrado, dedicado, que, né, passa a ser preocupação de todos nós, de preservação do ambiente, né, de preservação dos nossos recursos naturais como um espaço que pertence e nos protege. João, eu me lembro aqui e queria te perguntar sobre a trilha da Flona. Agora já a gente entrando em algumas trilhas, porque quando você fala, as pessoas, eu imagino, já vão visualizando como eu, essa caminhada, sentindo o vento, sentindo o cerrado, vendo as águas, né, numa cachoeira, um córregozinho, os pássaros, né, o canto dos pássaros. Então, assim, eu me lembro que na Floresta Nacional tem várias trilhas muito interessantes lá, e essa questão que você trouxe agora, dessa abertura interna que surge para um contato mais íntimo, né, com a natureza. A gente tem observado que esse contato ele é como um portal, né, muda o estado de espírito das pessoas. Você poderia compartilhar sobre essa sua experiência em relação a essas trilhas e essas caminhadas com grupos? Então, Regina, essa foi uma história bastante interessante, que não é só minha, que é coletiva, né? É vivenciada por muita gente. A gente vem de uma experiência, como eu disse, de fazer amigos para andar em ambiente natural, buscando sempre lugares diferentes. E com o tempo, a gente vai adquirindo experiência, vai acumulando prática, que nos permitiram e nos permitem sempre, né, percorrer lugares inexplorados, lugares que a gente não conhece, usando da experiência, da observação dos elementos da natureza, usando alguns recursos como GPS, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos nós vamos sendo tocados pela ideia de trazer mais amigos, né, de proporcionar essa experiência, essa vivência para mais pessoas. E, portanto, surge e nos comprometemos e fomos instigados pela ideia de construção de trilhas sinalizadas, sistemas estruturados de trilhas definidos em ambiente natural, o mais rústico, o mais próximo da realidade natural possível, sinalizados, né? Portanto, num ambiente relativamente controlado, para proporcionar a democratização ou o acesso a que mais pessoas tenham essa mesma experiência, que é sair daquelas caminhadas em parques com ciclovia, com calçada definida, para uma imersão um pouco maior, em que a gente respira essa relação com o ambiente no seu estado mais, eu vou chamar de bruto, mas a gente sabe que não é bruto, mas da vida no seu estado mais natural. E aí, tudo que esse convívio traz de beleza e de encantador e de inspirador, até para a gente organizar nossas ideias, para nós nos desligarmos, né, talvez dos problemas, ou até para organizar os problemas numa reflexão e numa meditação que né, num processo de meditar que seguindo a caminhada, escutando o nosso coração, escutando o nosso tempo, nos escutando, né, seja com uma música ou somente com o silêncio que o mato nos proporciona. E na Flona construímos, né, de forma planejada, essa estrutura que são 4 trilhas, um sistema com 4 trilhas de tamanhos diferenciados, né, para a experiência ou a disponibilidade de tempo de cada pessoa, de cada grupo, ou a sua condição de saúde, ou de preparo, ou de desejo propriamente dito. São trilhas que você, ao chegar na sede da unidade de conservação, encontra um mapa que informa sobre o traçado,
né, que orienta sobre a sinalização, e dali você segue o seu caminho, como se fosse uma estrada, mas com uma sinalização mais lúdica e rústica que permite a você seguir com segurança. João Carlos, para os nossos telespectadores saberem melhor, onde que é essa entrada da unidade de conservação da Flona? Onde é que fica em Brasília? A Flona é uma das 4 unidades de conservação administradas pelo ICMBio dentro do Distrito Federal. Uhum. Além dessas 4 do ICMBio, nós temos mais de 80 unidades de conservação do IBRAM, né, que são parques ou várias outras categorias distritais. Uhum. E a entrada, o acesso a esse local onde ficam as trilhas é ali no início da BR-070, bem próximo de Taguatinga Norte, no trevo onde se divide a estrada, né, o caminho de Águas Lindas e Ceilândia e de Braslândia. Né? Mas pesquisando na internet, Floresta Nacional de Brasília, o localizador nos leva até lá. E lá na Flona, as pessoas podem escolher também, né, a duração da trilha, quando você quer ter um percurso maior, quando você quer ter um percurso menor. E eu achei muito interessante, essa questão da trilha está tomando uma qualidade importante no Distrito Federal, com a trilha com acessibilidade que foi feita na Serrinha do Paranoá. Né? Eu achei um espetáculo, porque agora essa trilha qualquer pessoa pode fazer o percurso. Né? Você poderia falar sobre a trilha da Serrinha para a gente? Sim, como eu te falei, a nossa ideia é a democratização, né, desse acesso e, portanto, a perspectiva de que tantas pessoas possam participar, possam percorrer essas trilhas. Na Flona, nós temos um percurso de 5 quilômetros, que foi feito todo um esforço de limpeza, de preparo do terreno, de tal forma que se facilite ao máximo, né, transitar ou percorrer a trilha. Para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, nós não podemos categorizar como uma trilha com acessibilidade, porque isso requer o cumprimento de uma série de outros requisitos que torna o projeto um desafio mais à frente. Na Serrinha do Paranoá, nós temos um outro sistema de trilha parecido com o da Flona, com diferentes percursos, e um deles, o menorzinho, como o da Flona, que na Serrinha é a trilha Pedra dos Amigos. Lá foi feita uma intervenção até mais rigorosa do que a da Flona, né, com sinalização botânica em braille, com a instalação de algumas cordas, com a regularização do terreno, para que, né, a pessoa com dificuldade de locomoção ou a pessoa com deficiência visual consiga chegar até a pedra, que traz uma vista maravilhosa de Brasília sobre outro ângulo. E é sempre um esforço, né, é sempre um desafio, como no conjunto dos desafios relacionados às trilhas, você trazer, né, mais pessoas, trazer as pessoas com deficiência para terem acesso. Tanto na Serrinha quanto na Flona, e também no Parque Nacional de Brasília, nós já temos uma cadeira especial apelidada de Juliette, né? Não é uma homenagem à vencedora do Big Brother, porque esse nome já é mais antigo. E essa cadeira, ela é uma cadeira para cadeirante, né? Mas com uma estrutura mais robusta, como se fosse um Jeep, né? Uma cadeira Jeep, em que as pessoas os cadeirantes se acomodam e, com a ajuda de uma ou duas pessoas, são levadas para percorrer a trilha, vivenciando, inclusive, as irregularidades do terreno. Então, é mais um convite, mais uma possibilidade colocada pelos sistemas de trilha que a gente tem construído paulatinamente aqui em Brasília. Sim, você sabe, João Carlos, eu acho muito importante você estar trazendo esses testemunhos pessoais, né? Você é coordenador do grupo de caminhadas de Brasília, e nesse momento de pandemia, eu vejo que as pessoas estão com desejo de estar em contato com a natureza de uma forma segura.
Então, a oportunidade da caminhada, da trilha, né, é uma oportunidade de estar nesse contato, de se exercitar de uma forma segura. Então, eu gostaria que você nos orientasse, assim, orientasse a gente, o que a gente tem que levar para fazer uma caminhada segura? Sim, ótima sua pergunta, Virginia. Importante, porque toda hora nós nos deparamos com dúvidas a respeito. Na Sim, verdade, essa pandemia ela está sendo extremamente desafiadora para toda a humanidade, né? Sendo extremamente dramática no Brasil, sobretudo, né? sim, Todos muito nós bem, perdemos amigos, familiares, e a gente muito tem um bem. aperto no coração a cada momento que nos deparamos com esse assunto. Os protocolos ou como nos comportar, como nos portar numa situação como essa, algo que não se tem muita definição ainda a respeito, né? E, bom, eu sei que, no geral, independente de pandemia, as recomendações estão disponíveis em diversos documentos. Você falou do grupo de caminhadas de Brasília, nós temos disponíveis numa página de Linktree ou no nosso Facebook, documentos com recomendações sobre o material, vestuário, cuidados com a saúde, hidratação e alimentação que as pessoas devem seguir. Conversar com amigos, não ir sozinho nunca, né? Buscar a contratação de algum profissional da área quando for recomendável ou do seu interesse para adquirir um pouco mais de experiência, sempre muito importante. Observar os regramentos, as normas, as diretrizes de cada local, seja de uma unidade de conservação pública ou um espaço privado que você esteja visitando, horários de visitação, né? Formas como se comportar, o que levar, se é permitido ou não levar o seu animal doméstico. Então, todos os lugares têm suas regras, é muito importante que você as conheça antes de ir, conheça os seus amigos, combine e pactue a forma de ir. Sobre a pandemia, aí nós, do nosso grupo, o Grupo de Caminhadas Brasília, tem mais de 15 anos esse grupo, muito grande, que já organizou diversos eventos, que organiza diversas atividades ao longo do tempo, já foi vencedor de 2 prêmios na área ambiental e na área de turismo, pelas suas experiências. Inclusive, estão todos convidados para o dia 17 agora, vamos fazer com todo o cuidado de distanciamento uma atividade que vai ser a nossa 7ª caminhada nos parques, dessa vez diferenciada. Vamos convidar todos para visitar os parques de Brasília, é um dos nossos dos valores do nosso movimento, que é promover o reconhecimento e a proteção das unidades de conservação. Mas nós não estamos organizando atividades coletivas. Estamos recomendando às pessoas que sigam sempre em grupos muito pequenos, porque todos os cuidados nessa hora são necessários, né? Nós temos que respeitar a condição das pessoas que estão precisando se deslocar para trabalhar, porque são em atividade essencial. Nós temos que nos preocupar com o sistema de saúde, que hoje tem que estar dedicado tão somente para o atendimento a quem está enfermo. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que têm maior vulnerabilidade nas localidades e pequenos povoados, onde eventualmente a gente vá, né, fazer uma visita para fazer trilha. Então, por essas razões, nós não estamos organizando caminhadas enquanto grupo. Algumas pessoas, eu mesmo tenho ido com alguns colegas em número muito restrito, para localidades que a gente tenha controle e seguindo todos os protocolos que são recomendados do ponto de vista da saúde. Sim, porque esse é o momento, né, João Carlos, em que a saúde é figura, né? A saúde é figura. E uma das questões que tem surgido como reflexão para esse momento pandêmico é justamente o distanciamento que a sociedade contemporânea adotou da natureza, né? Nós nos distanciamos da natureza, nós estabelecemos uma relação opressiva, desarmoniosa, quebramos leis, né? Rompemos princípios de respeito à diversidade. Então, vamos agora, nesse novo tempo, né, viver uma alfabetização ecológica. E é aquela história, você ama aquilo que você conhece.
né? Então, quando você tem a oportunidade de estar em contato com a natureza, caminhar pelo cerrado, contemplar os pássaros, contemplar, né, os pepalantos, contemplar, sentir o vento, você começa a estabelecer novas relações. Então, lá eu gostaria de trazer uma pergunta para você, porque você disse bem, Brasília tem várias unidades de conservação, e muitas delas contemplam a presença humana e estimulam, porque a gente sabe que estar numa unidade de conservação, fazendo uma caminhada, é uma experiência de educação ambiental muito forte, às vezes silenciosa, mas aquilo vai introjetando, né? Então, eu gostaria de saber de você, a partir da sua experiência, como que é essa sensibilização para esse novo tempo que nós vamos entrar, que nós estamos já atravessando, como que seria a gente organizar trilhas, caminhadas nessas unidades de conservação para também despertar uma ética de cuidado com o cerrado, com a natureza? O que você poderia compartilhar com a gente a partir da sua experiência? Regina, eu acho que é tudo muito desafiador para nós, né? Eu acho que a gente que seja como a Unipaz, o Paraíso na Terra, os grupos e movimentos que se organizam em torno do Caminho do Planalto Central, os gestores de unidade de conservação, todos já têm como referência a ideia de contribuirmos ao máximo, seja pela nossa prática ou pela nossa capacidade de comunicar, a ideia da conduta consciente em ambiente natural. Muito material já tem produzido com diretrizes a respeito. Nesse momento, né, comenta-se muito sobre a expectativa das pessoas de se deslocar, né, de trazer, né, de ser levada a um olhar de maior contato com a natureza, seja porque querem buscar um ambiente mais saudável, seja porque estão num momento mesmo de reflexão interna e isso te leva na busca do cuidado ou na busca do cuidar, a naturalmente se sensibilizar para uma relação mais harmônica com a natureza. Minha expectativa é que isso tudo se fortaleça, né? Que esse processo de educação ambiental, como você falou, se dê na dinâmica da nossa relação com o ambiente, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com os processos e os locais onde a gente visita. Isso significa uma dedicação e um esforço maior dos grupos organizados, como o grupo de caminhadas, como outros grupos de ciclistas, etc., né? Grupos de passarinheiros e todos mais, gestores de unidade de conservação, do cidadão, né, sozinho, por si só, com a sua família, com os seus filhos, para que todos, né, no despertar para uma relação para um contato mais presente, mais cotidiano com o ambiente natural, a gente construa também, incorpore também uma referencial, uma ideia de práticas que sejam mais harmoniosas, que a nossa presença não só seja de mínimo impacto, mas que ela contribua positivamente para a conservação e a preservação. No planejamento dos sistemas de trilhas que nós estamos formatando para o DF, conversando com todas as partes interessadas, esse referencial da conservação ambiental, da preservação ou da trilha como um instrumento de proteção dos recursos naturais é algo absolutamente fundamental. Sim, você sabe que lá na Unipaz nós estamos resgatando, depois de um ano fechados, a Trilha da Paz. Nós temos uma trilha dentro da Unipaz, né? E então, assim, e uma das coisas que antes da pandemia a gente já, na experiência das trilhas, fazíamos, é a experiência do banho de floresta, né? Que o banho de floresta, realmente, a partir dessa experiência, é uma renovação de energia, é um processo de cura interna,
né, que as pessoas experimentam pelo fato de estar entrando em contato com a natureza numa outra perspectiva de relação, porque quando você vai entrar em contato com a natureza, né, todos os seus sentidos se aguçam, mas não são só os sentidos, vamos dizer, físico-químicos, biológicos que se aguçam. A nossa ancestralidade como identidade terrena se aguça. Não vamos esquecer que nossos ancestrais, né, na pré-história, nós desvelamos o mundo para nós, a terra para nós, caminhando, né? Então, esse é um padrão que está internalizado em nós. Então, assim, a partir da experiência de uma trilha em que você abra para banhos de floresta, para esse olhar inclusivo, eu diria, uma meditação em movimento. É uma meditação em que você abre sua mente, abre seu coração, e o seu corpo também flui numa relação mais profunda com o ambiente onde você está. Porque uma coisa importante hoje é essa relação com o território, né, João Carlos? As pessoas se distanciaram muito da consciência do território. Na sua experiência de caminhada com grupos, o que você poderia dizer para a gente sobre esse despertar da consciência de território com o pisar no chão, com o caminhar? O que você poderia contar para nós? Bom, você fala da nossa ancestralidade, né? Eu diria que vamos convidar as pessoas para imaginar os momentos que você já vivenciou, seja num domingo ou num dia qualquer que você tem um pouco mais de tempo, em que você passe, mesmo que num ambiente urbano, por uma experiência de sol muito quente, né? de calor. E transpirar é algo que é importante para a nossa saúde. E a transpiração, a respiração no contato com a natureza traz essa possibilidade do nosso contato com a vivência física que nos leva ao contato com a nossa maior capacidade de reflexão ou de busca espiritual, como você define, né, Regina? E naturalmente, a gente vive numa sociedade, principalmente em Brasília, muito urbana, né? A maior parte da população vive em ambiente urbano. A busca por essas oportunidades de contato com o convívio em ambiente natural, seja num banho de floresta, pode ser numa floresta, mas pode ser na experiência que você fizer, não é isso? Pode ser numa praça perto da sua casa, pode ser num pequeno parque ou unidade de conservação que você tenha acesso, né? Pode ser à sombra, né, de uma árvore no seu quintal ou na sua vizinhança. E a gente tem pensado na perspectiva da construção de trilhas como conectores desses encantos, que aí valorizem as unidades de conservação, valorizem os espaços naturais que nos proporcionam esse contato mais lúdico, e os espaços, mesmo que de certa forma um pouco antropizados ou com algumas transformações, mas que tenham que nos permitam essa relação mais lúdica, como ambiente de agricultura familiar, de agrofloresta, né? de pequena produção econômica local, de tal forma que você tenha, né, a possibilidade da trilha ser um instrumento para uma costura, uma linha que faça a costura sobre esses encantos que nós temos, que nos levem a encontrar tanto os elementos da natureza que são bonitos para nós, como os elementos da nossa própria cultura, tanto religiosos como da história, como da arquitetura, não é? Dos encantos urbanos, etc. Sim, eu achei muito bonita essa figura da linha, né? Então, assim, que a gente possa, nesse momento, aprender a redesenhar a cidade a partir do nosso olhar
como cidadão e cidadã, nos apropriando desses espaços, fazendo esse bordado, né, desse espaço de viver, que são as nossas cidades, que são os nossos parques, as nossas unidades de conservação, enfim, nos abrindo cada vez mais para essa experiência tão positiva, né? João Carlos, quero agradecer a você muito a sua presença conosco, é uma alegria muito grande ter tido você aqui conosco, e a você também, telespectador, por estar com a gente. Olha, vamos aceitar o convite do João Carlos, vamos experimentar esse verde de Brasília, vamos caminhar nossa cidade, vamos nos apropriar do nosso território, nossa Brasília. Muito obrigada, João Carlos, e a você até o nosso próximo encontro.